Oi, lindezas! Primeiro vídeo do ano que eu tô gravando e eu vim aqui pra desejar um feliz ano novo pra vocês, um feliz 2017, que seja um ano incrível, de muitas realizações, que Deus abençoe cada uma de vocês, cada um de vocês que me assiste aí do outro lado. Eu resolvi fazer hoje um vídeo diferente, um vídeo de bate-papo. Eu queria ter postado esse vídeo por primeiro, eu queria que ele fosse o primeiro vídeo do ano, mas como talvez ia ficar muito tempo sem postar, eu coloquei um outro vídeo de iluminadores que eu já tinha gravado para não ficar muito tempo sem vídeo no canal. Mas faz tempo que eu queria vir aqui, ligar a câmera e conversar com vocês, abrir um pouco o coração e começar o ano assim um pouco mais leve, porque 2016 foi um ano de superação pra mim, desde o início do ano, né? Tipo, quem me acompanha já sabe. Hoje, exatamente hoje, dia 3 de janeiro, faz um ano que eu perdi o meu pai. Meu pai faleceu no ano passado. Então, o meu ano começou assim bem complicado. Foi uma fase assim muito delicada, porque a gente já estava preparado para tudo isso. A gente já sabia que a doença do meu pai não tinha cura. Para quem não sabe, eu, mais ou menos nessa mesma época, um pouquinho, umas 2 semanas depois, eu gravei um vídeo contando para vocês o que tinha acontecido. Falei um pouquinho sobre o meu pai. Ele faleceu de câncer. Foi um câncer que a gente descobriu já numa fase bem adiantada, já não tinha muito o que fazer, mas foi um ano e meio que a gente lutou muito, 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 muito. Tudo que a gente pôde fazer para tentar curar ele, a gente fez. Por mais assim que os médicos falavam que não tinha o que fazer, que deram estimativa de vida para ele muito menor do que ele viveu, a gente sempre, sabe, tinha esperança. E não tirava a esperança dele em nenhum momento, porque a gente queria, sabe, que ele não perdesse essa vontade de viver. Então eu já comecei assim o meu ano de 2016 com uma perda que não tem como mensurar, que não tem como dizer o que é, porque é muito difícil, sabe? Você ter que se preparar pra perder uma das pessoas que você mais ama na tua vida, assim. E você não poder fazer nada, porque chegou um momento, assim, que a gente não tinha mais o que fazer. Tinha que só esperar. A única coisa que eu podia oferecer pra ele era amor, conforto, sabe? Uma estrutura pra ele poder descansar em paz, assim. Era a única coisa que a gente tinha pra oferecer pra ele, assim, nos últimos meses. Ai, gente, desculpa, eu achei que eu não ia chorar nesse vídeo, mas lembrar de tudo que a gente passou é bem difícil. Desde que tudo isso aconteceu assim na minha vida, muita gente veio falar comigo. Recebi muita mensagem, muito e-mail de gente que tá passando pelo mesmo, assim, sabe? Que passou e que não sabia como lidar, me pedindo ajuda, assim, sabe? Pra falar como que eu tava superando a perda do meu pai, como que eu enfrentei a doença. E às vezes nem eu sei explicar como que eu superei tudo isso e tô superando ainda, né? Por mais que a gente saiba que isso é algo natural, que a gente vai perder as pessoas, que a gente vai morrer um dia, é muito difícil você não poder mais ter aquela pessoa ali pra você abraçar, teu pai pra te cuidar. Então cada mês assim vai passando e você vai... A cicatriz ali, a ferida, ela vai cicatrizando, mas ela sempre tá ali, você sempre vai lembrar. Tipo, vai mudando um pouquinho, aquela dor, aquela angústia, aquele sentimento, ele vai se transformando mais em saudade e você vai aceitando um pouco mais. Então, até assim, metade do ano, eu tava ainda muito inconformada, muito angustiada, porque a gente nunca falou assim pro meu pai, ó, você tem uma doença que não tem cura. A gente nunca falou isso pra ele, então às vezes eu me sentia culpada de nunca ter falado a verdade, sabe? Então eu ficava me perguntando assim, o que ele pensava. Ele sabia que ele tinha câncer, mas não que o médico tinha dado uma estimativa de vida pra ele. Então eu ficava me culpando, né, o que ele pensava? Será que ele sabia? Será que ele tinha medo? Então foi muito difícil, assim, né? A gente, durante esse 1 ano e meio aconteceram muitas coisas que a gente teve que, assim, ser forte pra não chorar na frente dele, pra que ele
ficasse forte também. Por muitas vezes eu achei que ele ia se curar, mas às vezes tinham altos e baixos. Ai, mas enfim, assim, a doença do meu pai, ela veio, assim, pra transformar muita coisa, assim, na minha vida, pra eu valorizar outras coisas. Eu lembro, assim, que antes de meu pai ficar doente, assim, eu moro em outra cidade, eu não moro na mesma cidade que os meus pais, apesar de ser bem perto. Mas eu não ia sempre ir lá visitar eles, assim, tipo, eu não falava tanto com a minha mãe como eu falo hoje, por exemplo, que eu converso com ela todo dia. Eu ia visitar eles a cada 2 semanas ou uma vez por mês, assim, e sempre achava, tipo, fase assim mais solteira, de sair muito, então às vezes a gente acaba não valorizando quando eles estão aqui. E hoje eu valorizo muito mais a presença da minha família, de estar perto das pessoas que a gente ama, porque só depois que você perde que você valoriza, sabe? Às vezes a gente fica brigando por coisa tão inútil, por coisa tão boba, sendo que, sabe, a família é o bem mais precioso que você tem. Sabe, tem uma frase que fala assim: nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir. Eu acredito muito nisso, porque nem sempre foi mil maravilhas. A minha família, eu já tive briga, já briguei muito com meu pai, já tive desentendimento, mas a doença dele trouxe uma evolução, assim, pra nossa família incrível, assim. Tipo, o meu pai, ele se transformou com a doença, ele se transformou numa pessoa muito melhor, uma pessoa totalmente evoluída. O meu pai, ele era muito estressado, ele brigava fácil por qualquer coisa, assim. E durante esse tempo, assim, que ele ficou doente, nossa, ele se transformou numa pessoa, assim, que incrível, que, tipo, ele não queria ver ninguém brigando, ele só queria, assim, que que as pessoas ficassem bem. Nossa, assim, eu não consigo nem explicar pra vocês, porque foi incrível, assim, tipo, eu conheci um outro lado do meu pai. E foi muito importante, assim, por isso que a gente às vezes tem que ver o lado bom das coisas, assim. Eu acho que foi uma evolução pra ele. Hoje eu sei que ele tá em paz e, apesar da saudade que a gente sente, né? Eu sei que ele tá cuidando de mim, da minha família, da minha mãe, da minha irmã. Enfim, durante esse período que meu pai ele ficou doente, eu também fiquei doente. Muita gente não sabe, mas eu fiquei, assim, doente fisicamente e emocionalmente, assim. Passei por uma fase bem complicada. E algumas pessoas sabem, mais ou menos, eu nunca, né, quis expor isso, assim. Mas eu acho interessante falar sobre isso aqui, porque eu acho, assim, que foi superação. Meu ano de 2016 foi superação. Sabe, a minha saúde, ela deu uma pirada. Teve um dia, assim, que eu percebi que aqui do lado do esquerdo do meu pescoço tinha uma bola aqui, assim, sabe? Começou pequenininha e daí ela foi crescendo e eu fiquei bem assustada. Nessa mesma época eu tava bem magra, eu até vejo vídeos dessa época, eu fico até um pouco assustada porque eu tava bem magra. Não tinha motivo nenhum, me alimentava normalmente e eu tava super magra. Tava com muita alergia no corpo, assim, sem motivo, simplesmente apareciam umas alergias, assim, sem explicação alguma. E aí a gente começou a achar estranho, até que um dia eu contei pra uma amiga minha o que estava acontecendo. Ela falou: Adri, por favor, vai no médico, porque, né, alguma coisa tá de errado. Primeiro eu procurei médicos, assim, que não eram especialistas, a gente pesquisou, porque, assim, era o meu sistema linfático. Eu não só aqui, eu sentia em outras partes do pescoço, aqui assim, sabe? Tipo, eu sentia essas bolinhas em outros lugares do meu corpo. E daí eu fui no médico, a gente fez exame pra ver se eu tinha alguma infecção, se era alguma coisa viral, inflamação, não tinha nada, tava tudo perfeito. Foi aí então que surgiu a suspeita que eu poderia estar com linfoma, que é um câncer na parte linfática. Então, foi aí que a minha casa caiu. Então, meu pai estava doente e eu simplesmente comecei a ir no mesmo médico que meu pai. Eu tive que procurar um oncologista. De início, eu cheguei lá, falei tudo o que estava acontecendo e ele realmente falou: não, a gente vai ter que investigar porque não tá normal. Fiz tomografia. Esse exame ficou pronto bem rápido. Eu lembro que eu fui buscar no horário do meu almoço, no banco, assim, eu saí do banco, fui lá, almocei e busquei o exame. Daí cheguei com o exame, fui direto pro banheiro já pra escovar os dentes e resolvi abrir o exame lá. Quando eu li, tava escrito que eu tinha múltiplos, que não era só os que eu sentia, que eram vários.
E daí eu lembro que eu entrei em desespero, assim, sabe? Tipo, eu não conseguia nem sair do banheiro, eu já comecei a chorar, eu tremia, assim, porque eu falei, meu Deus do céu, né? Tem alguma coisa errada, não pode ser, né? E daí levei no médico de novo, ele falou, ó, vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que tirar um deles, o maior que você tem ali que tá aparecendo. Vamos tirar, vamos mandar pra biópsia. Essa biópsia demorou um mês, mais ou menos, um pouco mais. Demorou bastante pra chegar. E foi assim, eu fiquei esperando assim um mês assim, e eu meio que já tava acreditando que eu tava doente, porque tudo indicava que tinha alguma coisa errada, sabe? Aí eu lembro que na época eu queria pintar o meu cabelo de loiro, um pouco mais, sabe? Eu não tava tão loiro, eu queria ficar mais loira. E daí eu ficava pensando assim, não, eu não vou pintar porque eu vou ficar careca, né? Tipo, por que eu vou pintar meu cabelo? Aí eu lembro que quando eu falei pra minha mãe que eu ia ter que fazer biópsia, que o médico, né, achou estranho e tal, eu lembro que ela chorou um monte no telefone, assim, tipo, porque ela já tava cuidando do meu pai, e eu lembro que ela ficou, assim, desesperada, sabe? Aí aquilo me deu uma força, sabe? Fiquei pensando, tipo, meu Deus, né, não pode ser. Não pode ser, não pode ser. Eu tava já me limitando de fazer coisas por causa daquilo, assim, porque eu nem sabia ainda se eu tinha alguma coisa. Mas eu resolvi mudar o meu pensamento, parei de pensar que eu tinha alguma doença, que eu tinha alguma coisa. E fiquei esperando o exame vir, fiquei loira, fui lá, pintei meu cabelo, falei, vou pintar, sabe? E daí veio o primeiro resultado, deu inconclusivo, assim, não dizia nada, daí a gente mandou mais uma vez, e daí veio que era, né, que não era maligno, que não era câncer. Até hoje a gente não sabe direito o que aconteceu, por que esse meu sistema linfático deu essa pirada. Foi muito, sim, estranho, a gente não teve causa, assim. Eu acho que, assim, foi bem uma questão emocional mesmo que interferiu a minha saúde. E isso é muito sério, porque às vezes a gente, né, vai fazendo as coisas, não vai vendo que a gente tá precisando de uma ajuda. Eu comecei a fazer terapia na época, eu fazia terapia porque eu não sabia, assim, associar direito tudo que estava acontecendo na minha vida, assim. De ter que esperar a morte do meu pai e continuar vivendo, continuar trabalhando, sabe? Pra mim aquilo era tudo muito difícil, assim, eu vivia angustiada. Então isso afetou muito a minha saúde. E é lógico, né? É muito difícil falar assim, ah, né, você tem que continuar vivendo, tem que continuar vivendo, mas às vezes o nosso lado emocional não tá tão preparado, e eu sei que eu na época eu não tava assim preparada. Então, desde que eu descobri assim que eu não tinha nada e que eu precisava me equilibrar, me reequilibrar, assim, eu comecei a buscar outras alternativas para minha vida, que foi fazer reiki. Eu tenho um quadro de ansiedade bem forte, eu nunca comentei isso com vocês, mas eu tenho uma ansiedade que me traz efeitos colaterais, assim, de ficar tonta, de ter muita dor de cabeça, e isso é muito complicado. E eu nunca quis, assim, tomar remédio, sabe? Porque eu acho que não é assim, às vezes, esse caminho. A gente tem que tratar a causa, sabe? Se a gente trata só o sintoma, não vai melhorar, sabe? Então eu sempre tentei buscar o que tá me causando isso, o que tá me fazendo mal. Então eu comecei a fazer o reiki me ajuda muito, assim. Eu quase, assim, entrei com um pezinho na depressão, sabe? Eu consegui ter essa sensibilidade, assim, eu percebi que eu tava um pouco me afundando e já procurei ajuda, fiz terapia, fui fazer o reiki, fui fazer yoga, sabe, eu busquei outras alternativas, eu falei, eu preciso eu ficar mais relaxada, eu ficar mais equilibrada pra poder enfrentar tudo isso de uma maneira, assim, mais saudável, que não prejudicasse tanto a minha saúde. E hoje eu continuo fazendo reiki, não faço mais terapia, eu tomo um remedinho fitoterápico para ansiedade, que eu não sei se faz efeito, mas eu acho que me ajuda um pouco. E assim, eu quis vir hoje aqui, assim, é meio que um desabafo, sabe? Porque às vezes a gente vai guardando isso, eu sei que às vezes muita gente me vê aqui e acha que tá tudo perfeito, mas às vezes a gente não sabe o que tá acontecendo com a pessoa ali, sabe? Eu lembro que na época que eu tava doente, eu tive que recusar algumas propostas, porque eu não tinha condições, sabe? Eu não sei se as pessoas na época entenderam isso, mas eu tive que superar, sabe? Eu continuo superando, e a minha mensagem é que se você tá passando por um momento difícil, assim, sabe? Tipo, seja forte, porque a gente supera, sabe?
Você tem que se agarrar a alguma coisa, tenha fé em Deus e acredite que isso passa, sabe? Tudo que a gente tá vivendo aqui é por algum motivo, é pra um aprendizado, é uma evolução pra nossa vida. Eu sei que tudo isso que eu passei foi uma evolução pra mim, foi uma experiência, assim, pra eu me aproximar mais de Deus, mais da família, valorizar as pessoas que a gente realmente ama, que realmente amam a gente. E cuidar da nossa saúde em primeiro lugar, sempre se cuidar, não só da saúde física, mas da saúde mental, assim, sabe? Tipo, faz terapia, faz reiki, faça coisas que te fazem feliz, porque isso te faz bem, sabe? Não só trabalhe loucamente, porque teve uma época que eu trabalhava loucamente e isso não estava me fazendo bem também. A gente tem que procurar um bem-estar em outras coisas, em coisas que a gente gosta de fazer. Por exemplo, gravar vídeos é algo que me faz muito bem. Eu sou bancária, trabalho o dia inteiro em banco, mas vir aqui ligar a câmera e conversar com vocês me faz muito bem. É a minha terapia tá aqui, sabe? Passar dicas de maquiagem, tá aqui hoje conversando um pouquinho com vocês, abrindo meu coração. É muito difícil expor, sabe, esse lado frágil que a gente tem. E eu sei que alguém aí do outro lado talvez está passando pela mesma situação que eu já passei. E vai talvez conseguir força, vai ver que é capaz de você continuar vivendo e fazendo outras coisas. Vão ter momentos em que você vai ficar deprimido, vai ficar triste, vai sentir saudade, mas você tem que continuar vivendo. Tipo, eu sei que meu pai não quer que eu me paralise, ele quer que eu continue vivendo, que eu continue fazendo as coisas que eu gosto, porque você vai ocupando a tua mente, se você ficar só em casa pensando, chorando, é ruim, é muito ruim, vai fazer mal pra você. Então, o que me ajudou, eu vivi o luto, assim, né, durante um bom tempo, mas eu nunca deixei de trabalhar, de fazer as coisas, de gravar pro canal, fazer as coisas que realmente, assim, me fazem bem, porque eu sabia que isso ia me ajudar, sabe? Tipo, ocupava um pouco a mente e normalmente nos momentos em que eu tô sozinha, que eu tô sem ninguém, assim, que vem um pensamento dele, dos momentos que a gente viveu e dá aquela tristeza e tal, mas, assim, uma coisa eu posso garantir pra vocês, isso vai mudando com o tempo, né? Ele vai se transformando numa saudade até gostosa de sentir, sabe? Às vezes eu penso no meu pai, assim, com um carinho incrível. E às vezes nos primeiros meses, nas primeiras semanas que a gente tava sem ele, já era uma dor diferente, assim, era uma dor que me machucava, assim, inexplicavelmente, sabe? Era uma dor que não tem como você explicar. É muito, muito, muito dolorido. Mas hoje em dia eu sinto uma saudade diferente dele. Parece que você vai se conformando um pouquinho mais. Então, gente, essa mensagem que eu queria passar pra vocês, que a gente consegue superar qualquer problema na nossa vida, sabe? A gente consegue. Eu tenho tatuado nas minhas costas uma frase que fala: forte o bastante para superar. Eu tenho essa frase tatuada já faz 4 anos e ela é muito importante, é algo assim que eu carrego pra mim, assim, que a gente... Superação, nada na vida é sempre perfeito, então a gente tem que ser capaz de superar certas coisas. Mas eu sei que tem muita coisa boa pra acontecer esse ano, muitas conquistas, a gente não pode perder a fé nunca, tem que acreditar, tem que sonhar, principalmente sonhar, a gente se move através dos nossos sonhos. Eu tenho muitos sonhos, muitas metas pra 2017, uma delas é estar mais presente aqui no canal, eu quero me dedicar, assim, muito ao canal, porque eu adoro estar aqui. É muito bom ligar a câmera e conversar com vocês, vocês não têm ideia de como eu gosto de fazer isso. Eu não ganho muita coisa a mais gravando, mas me faz muito bem mesmo. Hoje em dia eu preciso trabalhar fora porque eu tenho uma casa, eu comprei uma casa, a gente tem carro, tem as coisas pra pagar. Então hoje em dia o YouTube não paga as minhas contas, infelizmente. Mas eu gosto muito do que eu faço, o banco me deu oportunidades incríveis, o canal tem me dado muitas outras oportunidades também de conhecer pessoas maravilhosas, enfim. Então essa é a minha mensagem, eu espero que 2017 seja um ano incrível pra vocês também. Contem sempre comigo, eu considero vocês como amigas também. E muito obrigada por estarem aqui, vocês são muito especiais pra mim mesmo, tá? Então, um beijo enorme pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!